Bom dia, boa tarde, boa noite, isso vai depender do horário que você estiver vendo o vídeo. Eu vou estar exemplificando nesse vídeo a instalação do Slackware 14.1. Eu vou estar utilizando, para tanto, uma máquina virtual, no meu caso aqui o VirtualBox, mas você pode utilizar outras. Também vai servir para exemplificar para quem queira instalar numa máquina virtual o Slackware 14.1. O procedimento praticamente vai ser o mesmo aí, tá? A diferença é que a gente vai ter que manipular um pouco aí a máquina virtual. Então vamos abrir aqui a máquina virtual. Eu coloquei já a imagem ISO do DVD de instalação do Slackware aqui no meu desktop, para facilitar para a gente. Então, primeiramente, né, você tem que ter a máquina virtual instalada e operando na sua máquina e tem que baixar, fazer o download aí do DVD de instalação. Eu vou estar postando na descrição do vídeo o link, né, do site oficial para você fazer download. Quando você fizer download lá, você vai ver que vai ter várias opções, né? Entre uma delas, essa versão que eu estou utilizando aqui em DVD. E a última versão presente aí do Slackware, que é a 14.1. Então vamos lá, a gente vai clicar aqui em novo para criar, né, a imagem do sistema operacional. Eu procuro colocar um nome no descritivo aí que facilite para mim saber do que se trata, inclusive com relação à versão. Às vezes você pode ter várias versões de um mesmo sistema operacional. Então vamos lá. É o Slackware. E a versão dele, 14.1. No tipo aqui, bom, Slackware é um Linux, certo? Então, a gente coloca Linux. Na versão, basicamente seria as distribuições, tá? Então você vai ver que tem uma série aqui de distribuições ao qual ele dá suporte. Contudo, o Slackware não é uma das listadas aqui. Mas isso não é problema. A gente vai colocar aqui em outro Linux. E aí, dependendo da sua máquina, você vai escolher entre 32 ou 64 bits. No meu caso aqui, né, como a minha máquina dá suporte 64 bits, vai ser ela mesma. Clica em próximo. Então aqui na quantidade de memória RAM destinada para isso, eu vou estar colocando próximo de 2 GB aqui, tá? Para a gente ter uma boa velocidade aí. Próximo. Então, criar um disco virtual agora, sim, vamos criar um disco virtual. Ele sugere 8 GB, mas a gente vai criar um disco maior do que isso, tá? Que demanda uma quantidade de memória maior em disco. Então, clicou em criar. Ele me pergunta qual formato de imagem que eu quero fazer. Eu vou colocar aqui a própria VirtualBox, né, essa VDI aqui, deixar como o padrão dele mesmo. Próximo. Vamos deixar dinamicamente alocado aí para ele ter um controle aí, né, de tamanho. Otimizar um pouco para a gente. Próximo. Com relação ao tamanho que eu vou gerar, vamos gerar próximo aí dos 25. 25 aqui. Prontinho, está pré-configurado aqui, certo? Agora, quando eu clicar em iniciar, como é a primeira vez que a gente vai fazer isso, ele já vai me pedir aí a forma de fazer a instalação do sistema operacional. E a gente vai apontar então essa imagem aqui do DVD. Iniciar. Perfeito, ó, drive hospedeiro. Então, lembrando, eu só veio aqui no desktop, então eu aponto ela. Iniciar. Vou tentar melhorar aqui a visualização. Pronto. Então ele deu aqui pra gente uma primeira tela, né? Ele está falando aqui de umas possibilidades aqui diferentes para o boot, né? Para a imagem do boot, mas a gente vai colocar tradicional mesmo. Então é só digitar Enter que ele já vai carregar a imagem tradicional. Esse processo em geral é bem rápido, né? Ele está carregando aqui uma espécie de live CD, mas é mais com o intuito de instalação mesmo. Feito isso, ó, ele jogou
a gente para um ponto onde contém uma mensagem aqui a respeito do teclado. Essa é uma etapa que eu acho bem importante. Por quê? Como somos brasileiros, em geral, a maioria de nós usa o teclado ABNT, por conta do cedilha, né? E tem algumas alterações aí de posição de alguns caracteres. Então é importante setar o teclado correto, senão mais para frente você pode vir a ter um problema e vai ter que fazer isso manualmente. Então vamos fazer isso agora já. Então a gente clica em um aqui para entrar. Perfeito, ó, ele deu uma listinha aqui de mapas, tá? Então o que acontece? Vamos lá no ABNT. Então você vê que tem aí umas 3 opções para nós aqui. Vamos clicar primeiro nesse ABNT tradicional aqui. Pela minha experiência, ele é o que vai servir para mim, mas você viu que tem outros lá. Vamos supor que você entre em um. E aqui, ó, ele abriu agora a possibilidade de você fazer um teste para ver se você escolheu o mapa certo. Então, quando você for fazer esse teste, eu sugiro você utilizar alguns caracteres diferenciados. Não vai usar o A, o B, o C, porque esses são padrão. Usa a barra, o ponto, o tio, né, esses caracteres diferenciados aí, que inclusive a gente vai estar utilizando eles. Então, ó, meu caso aqui já está dando certo, o que eu precisava realmente entrou. Então, encontrei o correto, contudo, vamos supor que não tivesse entrado. Então ele está me dizendo ali em cima. Então, 1 para aceitar, né, esse mapa que você selecionou, ou 2 para voltar para aquela listagem lá, rejeitar esse mapa selecionado e selecionar outro. Então vamos clicar em 2. Prontinho, aí voltou para aquela lista de novo. Aí você tenta o próximo e vai fazendo esse procedimento até encontrar o correto. Vamos supor aqui que eu cliquei num diferente, mas eu vou clicar no mesmo. Pronto, faço o teste lá. Entrou os caracteres, perfeito, é esse. Digito 1, entra e pronto. A gente já selecionou o teclado. Agora ele dá uma mensagem aqui sobre alguns procedimentos de instalação, né? Ele fala que depois o comando para iniciar a instalação é o setup e que agora o ideal é a gente fazer o particionamento aí, né, do HD. Se você olhar na parte de baixo, ele vai estar pedindo login, mas não tem nada configurado, então é só dar um enter, você já vai cair como hot. Pronto. Ele vai te dar uma mensagem aqui novamente a respeito da instalação, né, os procedimentos, colocar na MBR as partições e que você tem aqui a possibilidade de utilizar alguns programas. Dentre eles aqui, ó, tem o CFDisk, que é um dos que eu prefiro, que eu acho que fica melhor até para colocar aqui para explicar para vocês. Então, é nele que a gente vai. Prontinho, olha lá, ó, ele está então listando para mim a quantidade de memória disponível. Então, nesse processo, a gente vai criar agora 2 partições. O Linux utiliza uma partição swap e uma partição, rotulada, né, como Linux, para o sistema operacional. Então, a partição swap, no meu caso, eu vou estar colocando uns 600 MB. Então, eu clico em New. Vamos começar primeiro pela menor, que é a swap. Então, entro em primária. Ele me pede qual o tamanho. Vamos por aí aproximadamente aí 600. Vamos ver se eu consigo ficar no 600 ali. Dou um Enter aqui. Begin. Perfeito, lá, 600.45. Ótimo. Só que ela entrou como Linux tradicional. Então a gente tem que mudar o tipo dela. A gente vem aqui embaixo em tipo, entra. Olha lá, ó. Tem uma listagem. A número 82 é o Linux Swap. Então a gente dá um Enter de novo para descer, ó, o restante. E, ó, ele já me apontou 82 aqui. Se tivesse apontado um outro número, digita 82, Enter, pronto, olha lá, ó, Linux Swap. Olha uma informação importante, a Linux Swap está na SDA1, tá? Olha o nome ali, ó. A gente tem nome, flags, parte. Então, em nome, esse posicionamento das partições é importante. A gente vai usar essa informação depois. Então, vamos guardar na nossa memória. A swap ficou na SDA1.
vamos partir agora para Linux tradicional. Espaço livre, nova, primária. Vamos deixar aí o restante então do HD. Entra. Perfeito. Ó, ele já setou como Linux tradicional. Se não tivesse setado, era só entrar em tipo, altera para Linux tradicional e pronto. Olha só, essa partição ficou setada então em SDA2. Perfeito, está pronto, quase. A gente tem que falar agora que a Linux ela vai ser a partição bootável. Então, clica aqui em bootável. Ok, prontinho. Tudo feito. Agora é só a gente escrever na MBR. Então, a gente vem no write aqui, entra. Sim ou não? Sim. Yes. Escrevemos. Pronto. Foi escrito na partição, a tabela do disco. Perfeito. Agora é só sair e a gente já fez as partições. Bem simples. Git. Perfeito. Agora, se vocês se recordam, para iniciar o processo de instalação do sistema operacional era para a gente dar o comando setup. Então vamos lá. Setup. Perfeito. Abriu a tela de instalação. Então aqui, ó, tem várias etapas diferentes do processo de instalação. Se alguma delas falhar, você pode estar entrando nela e tentar novamente a partir daquela que falhou. Isso é bem interessante. Outra coisa é que tem coisa que a gente já fez, como por exemplo o mapa do teclado, não é necessário fazer novamente. Então, primeiro é o help, né? A gente não vai estar entrando em detalhe aqui, mas tem a ajuda aqui do próprio sistema para fazer a instalação, mapa do teclado e depois adicionar swap. É nessa que a gente vai entrar. Esse adicionar swap não significa que a gente vai fazer a partição swap, mas sim que a gente vai marcar para o sistema operacional qual é a partição que ele vai utilizar como swap. Então vamos entrar nela. Pronto, aqui ó. Prontinho, ele já achou corretamente, tá vendo? SDA1 Linux swap. Perfeito, o espaço foi detectado. Vamos supor que você tivesse outras partições Linux aí, outras swaps, né? Dependendo do seu sistema, para o que você usa, tem a necessidade de ter mais do que uma. Perfeito. Você tem que apontar então qual é a correta. Por isso, anteriormente a gente viu aonde estava setando a Linux swap, SDA1. Nesse caso, ele só vai ter uma opção, é ela mesma, a gente vai dar um Enter. Ok. Aí ele pergunta, quer examinar se tem blocos ruins? Vamos colocar que sim. Deu Enter. Fez o processamento. Ok, ó. Ele já fez a verificação e já falou que foi configurado, né, na tabela aqui qual vai ser a swap. Ok, vamos dar um Enter. Próximo, instalação da partição do sistema operacional. Olha lá, dev SDA2 Linux. Perfeito. Se você tivesse outras partições aqui, ó, se eu tivesse outras partições Linux aqui, ó, ele estaria apontando para mim também. Aí eu teria que fazer, né, a diferenciação entre elas para não estar instalando no local errado. Por isso SDA2. Então, como aqui a gente só tem uma opção mesmo, tá mais fácil, select. Perfeito. Se eu vou fazer uma instalação, preciso fazer a formatação nesse caso aqui. Não tem nada pré-formatado, então, formate. Pronto. Iniciou então o processo de formatação, ele me pergunta qual o tipo de sistema de arquivo você quer colocar, né, nessa partição. Então ele me deu algumas opções, olha, ext2, 3, 4, entre outras aqui. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Não vou entrar no mérito disso. Contudo, isso é bem importante. Como você, inclusive, né, tá vendo isso por vídeo na internet, às vezes é até interessante você dar uma pausa no vídeo, abre uma aba nova aí no seu navegador e dá uma pesquisada. Porque isso envolve uma série de coisas, entre elas até a questão da própria segurança do sistema operacional. Aqui, né, nós vamos fazer com a ext4, que inclusive aqui já estava pré-selecionada. Então,
Ok. Formatando, perfeito, bem rápido. Tipo, e já foi anotado na tabela aqui a partição. Perfeito. Vamos dar um ok. Prontinho. Ele abriu agora a próxima tela. Essa tela, ela basicamente pede para que nós digamos da onde, né, será feita a instalação do Slackware. Então aqui, como eu estou com uma imagem ISO, né, simulando um DVD, então eu vou entrar aqui nessa opção. Mas olha, é interessante dar uma olhada porque tem até por FTP, né, então pela rede, por um USB. Então tem aqui algumas ferramentas bem interessantes, né, na falta de um drive de CD-ROM, ó, você pode fazer de outra forma. Mas no meu caso vai ser pelo DVD mesmo. Então nós vamos dar um OK aqui. Pronto. Ele me pergunta como vai fazer isso, né? Como vai achar e montar o disco? Vai ser de forma automática, né, para o sistema tentar fazer sozinho, ou a gente vai fazer de forma manual? Bom, vamos tentar primeiro o automático. Não é para ter problema nenhum aqui, até porque a gente já começou pelo próprio CD DVD, né? Mas vamos supor que se você fosse fazer de forma diferente pelo manual, tivesse que setar aí o local manualmente, isso aqui dá um pouco de trabalho, então já fica registrado. É bem mais fácil, pelo sistema automático, é bem mais tranquilo. Vamos no automático. Prontinho, ele achou, já montou e agora ele me fala, olha, dos pacotes aqui, né, as séries que contém aí no seu DVD, quais você quer instalar. Então tem várias aqui, ó, por exemplo, tem uma não marcada que é o KDI, já vou falar sobre ela e entre outros aqui. Bom, aqui é importante você saber o que você vai marcar, o que você vai desmarcar, tá? Desmarcar alguns itens até é interessante porque isso enxuga o sistema operacional. Então, se o seu problema é quantidade de memória no disco, né, você pode ser um procedimento importante para você. Por exemplo, tem coisas aqui como games que dá para você desmarcar sem problema nenhum. O KDI, por exemplo, aqui, ó, KDI ele já está desmarcado. Tem um outro aqui, FAQ, aqui, ó, FAQ também. Se você não quiser ler nenhuma documentação, você pode desmarcar também. Tá? Esse KDI, o que ele contém? Ele contém um suporte para um dos gerenciadores aí de ambiente X de linguagem. Então ele tem várias linguagens diferentes lá. Se você não instalar isso aqui, vai ter só em inglês. Então se você quer, né, que o ambiente gráfico aí esteja em português, por exemplo, e não quer ter o trabalho de localizar na internet só em português, e se der o luxo aí de instalar todas as linguagens que ele vai dar suporte para ter acesso aí em português, é uma hora para se marcar, é agora. Então, vamos fazer a marcação. Tá? Como eu vou fazer para exemplificar aqui, e memória não é problema para mim, eu acho até interessante a gente marcar tudo, fazer uma instalação full. Tá? Então vamos lá. Ok? Então, ele agora, né, me demonstra aí alguns métodos para instalação, onde contém a full, né, que a gente até mencionou agora, e entre outros. Essa de menu e expert aqui, elas ajudam a você escolher quais os pacotes detalhadamente vão ser instalados ou não. Tá? É bem importante você ter um bom conhecimento para fazer isso, para fazer alterações, porque alguns pacotes têm dependências, né? Então, às vezes você pode estar simplesmente desmarcando um que é muito importante para uma outra atividade, para um outro pacote. Então, como eu falei aqui, no nosso caso a gente vai de full, então vamos de full. Então ele vai iniciar agora o processo de instalação dos pacotes aí. Para quem tem leitura dinâmica, agora é uma parte muito legal, porque ele demonstra, o Slackware ele fala, né, sobre cada um dos pacotes e ele fala para que serve. Então ele passa aqui agora uma informação que eu julgo importante, que é até interessante para você se familiarizar, né, para que serve cada um dos itens que estão sendo instalados. Contudo, também pode ser a hora
em que você vai sair da sala e deixar a máquina fazer o procedimento sozinha, tá? Não tem problema, aqui você não precisa acompanhar, pode estar deixando a máquina processar sozinha, que a próxima tela que ele vai mostrar já é uma tela que só vai sair dali se você tomar uma ação. Então, não tem problema. Se você voltar muito tempo depois que ela já terminou de fazer a instalação aqui, você não vai perder nenhum procedimento importante. Então eu vou dar uma pausa aqui agora, a gente retoma depois que ele terminar essa instalação. Então, essa é a tela em que ele cai depois de ter feito o processo de instalação dos pacotes. Então aqui nessa tela, ele fala a respeito de você criar um boot aí por USB, né? Então, acho desnecessário para nós agora, mas se você quiser, então é só colocar aí um dispositivo USB aí, um pendrive, por exemplo, né, para você criar aí uma imagem para iniciar o boot pelo pendrive. Então, vamos pular aqui, skip. Perfeito. Agora ele fala do Lilo, né, que o pessoal costuma falar. Bom, o Lilo, ele é um gerenciador aí de boot. Então, se você tiver vários sistemas operacionais instalados na máquina, o Lilo vai gerenciar isso para você. Então, ele vai criar uma tela lá onde você vai poder selecionar qual sistema operacional você quer carregar. Então, ele dá aqui, né, algumas opções, inclusive de pular esse procedimento. Eu não aconselho pular esse procedimento. Aconselho fazer a instalação do Lilo, né? E ele tem também aqui uma Expert, onde você pode entrar com algumas configurações um pouco diferenciadas. Vamos colocar a simples aqui, a tradicional, que ele acha, tá? Ele vai buscar aí, se tivesse o Windows, ele localizaria e faria uma entrada para o Windows. Nesse caso, como vai ter só Slackware mesmo, vai ter só uma opção. Vamos lá em Simple, então. Pronto. Aqui, então, ele pergunta para você qual que é o padrão aí de imagem que você quer gerar no Lilo. Então, a resolução aqui, eu vou estar escolhendo essa de 1024 por 768 com 32K. Contudo, ele apareceu setado em Standard, né? E ele até aconselha, né, que seja feito essa a opção. Como eu vou estar querendo fazer o vídeo aqui, deixar com uma aparência um pouco melhor até para vocês enxergarem mais, eu vou estar escolhendo essa que eu citei anteriormente. Mas eu aconselharia você de uma primeira vez fazer a Standard. Então vamos aqui setar ela. Ok. Aí ele pergunta se eu tenho algum parâmetro adicional aí para carregar o kernel. Não tem. Vou dar um ok. Isso aqui também é interessante a gente deixar por padrão, né, o texto do console. Vamos deixar como no. Pronto. Então ele já fez a configuração, agora ele pergunta para nós aonde nós vamos salvar a informação aí. Ele seta a MBR, que é a mais tradicional mesmo aí, os setores responsáveis por conter a informação de qual sistema operacional vai ser carregado, como vai ser isso, né, o apontamento aí. Então, vamos escolher a MBR, mas você tem outras opções caso você queira. Instalar na MBR, ele está instalando o Lilo. Pronto, feito. Agora ele pergunta qual é o padrão de mouse que você tem. Tá? Não vai fazer muita diferença para mim, porque esse problema a máquina virtual ela vai resolver. Mas se você fizer a instalação numa máquina, no HD, é interessante você ver qual vai ser utilizado, né? E setar correto. Hoje em dia, né, amplamente difundido aí por USB, mas ainda tem o PS2 aí. Vou deixar essa que ele colocou como padrão mesmo. Ok. Ele me fala onde vai ser montado e como vai ser montado aí a configuração do mouse. Tá certo, ok. E agora ele fala sobre a configuração da rede. Então vamos configurar a rede agora. Hostname, nome da máquina aqui. Vamos colocar um nome aqui bem peculiar aí. Bem modesto, né? Vou colocar como server. Vou brincar um pouco com isso.
Domínio, vamos colocar um domínio também aí para brincar um pouco. Server.com, ok? E aí ele pergunta como vai ser a configuração aí do servidor com relação à obtenção de IP, esse tipo de coisa. Então, você pode ver que tem várias opções aqui, né? O IP estático, né? O IP fixo, DHCP aí, onde ele vai simplesmente localizar, né, qual é o IP atribuído pela rede para aquela máquina, loopback, entre outros aqui. Vamos entrar em DHCP aqui, que a minha rede aqui local está setada para esse tipo de configuração. Eu vou estar querendo exemplificar também algumas coisas aí mais para frente, então vamos nessa opção. Eu sugiro também que você coloque DHCP se você tiver uma rede doméstica, uma rede tradicional. Colocar IP fixo só se você for usar já como um servidor, né, como um servidor de hospedagem ou algo do tipo. Então, ele pergunta aqui o DHCP host name, né, o nome aí. Vamos dar simplesmente OK, tá? Não tem nada aí já configurado, e aí então ele passa para uma tela de confirmação. Caso você tenha colocado alguma coisa errada, para colocar não e refazer aí a configuração. Então ele pergunta se está certo. Sim, está correto, é isso mesmo. Yes, vamos para frente. Pronto, ó, agora veio uma tela bem importante, que é, na verdade, quais serviços que vão ser startados quando a máquina for iniciada. Então, você pode ver que tem bastante coisa interessante aqui, né? E uma SQL, o Apache aqui, né? E tem bastante coisa desmarcada. Bom, eu falei que a gente ia fazer uma instalação full, então vamos marcar tudo. Mesmo sabendo que tem um aqui que vai dar problema, porque não está pré-configurado, SQL. Vamos fazer assim, ó, vamos deixar o MySQL para depois. Vamos fazer uma instalação diferente aqui, ó. Deixar só ele para depois. Conforme for, é tema até para um novo vídeo aí. Prontinho, o restante está tudo ok. Vamos dar um Enter aqui. Então aqui, ó, deu Enter, ok. Ele pergunta para mim então agora se eu quero mexer na fonte aí, né, do console, o terminal aí. Vou dizer que não. E a questão da hora aí, né? Como é que vai ser setada a hora? Então, vamos colocar aqui local time. Vamos selecionar aqui um local. Bom, você vê que tem várias capitais aqui. Tem inclusive aqui, ó, América. Pronto, chegamos aí em casa. Praticamente em casa. Vamos colocar São Paulo aqui. Pronto, América, São Paulo. Ok. Prontinho. Agora ele mostrou uma tela aqui para a gente estar escolhendo qual vai ser o gerenciador de ambiente X padrão. Ou seja, o gerenciador de janelas aí, né? Então ele coloca como tradicional, né, o KDE. Contudo, existem outros aqui, inclusive são mais leves. E tem uma bem interessante aqui, que ela tem um descritivo livre de colesterol, né? O que isso quer dizer no caso? Então, é um ambiente gráfico bem mais leve, tá? Menos pesado. Esse aqui ele é excelente para quem precisa mesmo de um processamento maior e não pode gastar esse processamento aí com o ambiente gráfico. Então, eu vou deixar setado o KDE, ele é um pouquinho mais pesado, só que ele é mais próximo aí do nosso amigo Windows. Então fica ele é até mais intuitivo aí, eu acho mais interessante a gente começar por ele. Inclusive ele já era o que estava setado mesmo. Vamos no KDE então. Ok. E aí, agora a gente está quase finalizando, ele já fala aqui para a gente que não tem uma senha do hot instalada, né? Não foi detectada. Então a gente vai fazer isso agora.
Então a senha, né, aquela questão aí, é uma característica pessoal, né, e tentar fazer mais difícil aí para ser quebrado vários caracteres especiais. No nosso caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É para resolver o problema, dá um Enter de novo e pronto. Só para exemplificar mesmo, então vamos lá. Aqui ele está dizendo que quando chegar a certo momento aí, a gente pode reiniciar já, que a instalação está completa com Ctrl+Alt+Del, mas a gente não vai fazer isso não, a gente vai fazer de um jeito diferente. Dá um OK, pronto aí. Ele voltou para aquela tela que nos acompanhou aí durante um bom tempo. Como a gente já fez a configuração do sistema, a gente vai dar um exit agora aqui. Ele joga de novo para o prompt e vai dar um reboot na máquina. Como eu startei uma série de processos aí, é a primeira vez que a máquina vai estar sendo iniciada, eu vou dar uma cortada no vídeo um pouco mais para frente. Mas primeiro eu vou falar um pouco do Lilo aqui, ó. Então essa é a tela do Lilo, tá vendo? Tem uma marcação ali em branco do Linux. Se tivesse mais sistemas operacionais, eles estariam listados aqui abaixo para você poder selecionar com as setas. Contudo, como só tem ele, né? Quando esse marcador aqui de tempo zerar, aqui embaixo, ele já carrega automaticamente o sistema, mas você também pode dar um Enter aí que ele já inicia. Então aqui ele vai iniciar a imagem aqui, ó, do sistema. Pronto, começa a carregar aqui os módulos, entre outras coisas. Aqui agora eu vou dar uma cortada no vídeo. Eu sei que vai demorar um pouquinho. Quando ele jogar a gente para o prompt de logon ali, eu volto. Pronto, pessoal, então ele terminou de carregar aqui e ele já jogou para a gente fazer o login. Bom, vocês lembram que a gente só configurou o root, né? Então, a gente vai entrar como root mesmo. É o único usuário aqui configurado. A senha. Prontinho. Agora, eu vou estar falando um pouco, aproveitar do ambiente X. Então, o comando padrão aí para você iniciar é o startx. Só que esse comando vai fazer com que seja iniciado o ambiente X que a gente predeterminou como sendo o padrão, tá? Então aqui eu não consigo escolher qual dos, né, ambientes eu quero estar carregando. Contudo, existe um outro comando que é o KDM, que é uma espécie de gerenciador aí de janela, que inclusive vai pedir para fazer logon. Então vamos supor que tivesse vários usuários, aquela telinha para você logar e inicializar o sistema em ambiente de janelas. Então vamos iniciar esse comando aqui. Esperar ele carregar, pronto, aqui ó. Ele abriu aquela janelinha, né, nome da máquina aqui, algumas opções, né, para desligar, entre outras coisas. Então, vamos carregar aqui nosso usuário, super senha aqui secreta e pronto, ó. Então, como eu falei, ó, tem uma listagem aqui, né, de opções para você estar carregando ambientes diferentes, onde uma delas é o próprio KDE. E as outras que são um pouco mais leves aí. Vamos estar iniciando o KDE tradicional aqui. Ele vai começar a carregar. Aqui ó, a gente costuma ter alguns problemas, tá? Às vezes não carrega. Então tem que fazer uma configuração aí no X11, né? Mas se você tiver problema com isso, é só deixar nos comentários, que no que eu puder estar auxiliando vocês aí, vai ser um prazer. Então aqui aparentemente está carregando com sucesso, vai demorar um pouquinho mais aí para carregar porque é a primeira vez. Depois ele já é um pouco mais rápido.
Então, é para ele dar uma marcação sonora quando terminar de carregar. Pronto. Então, como você pode ver, ele é bem próximo aqui, ó, né? A primeira tela aqui bem próxima do Windows mesmo, né? Você vê que você tem uma barra aqui, tem um menuzinho, perfeito. Então, inclusive, ó, eu vou até colocar uma sobre a outra aí. Você pode comparar que elas são bem próximas, ó, tá vendo? Mesma característica. Inclusive você pode fazer algumas configurações, deixar ela semi-transparente, a mesma coisa, tá vendo? Então é bem interessante, tá? Para quem está familiarizado com o Windows e aí quer passar para o Linux, acho que essa é uma das interfaces gráficas mais próximas aí, que vai ser um ambiente um pouco mais amigável para fazer uma transição. Eu acho bem intuitivo, tá vendo? Ó? Vou dar só uma paradinha aqui agora. Eu não gosto dessa barra desse menu iniciar aqui embaixo. Pronto. Então, como você pode ver, ele é bem intuitivo, né? Tá? Tá organizada por categorias. Vem uma série de aplicativos, acho isso bem interessante. Então, ele vem praticamente pronto para uso aí. Mesmo que você queira utilizar só como desktop, então você tem uma série de recursos aí, ó, internet, servidor FTP para conexão, leitura de jornal, acesso remoto, alguns navegadores, serviço para você baixar por FTP, então tem bastante coisa. Inclusive para trabalho mesmo, Office aqui, então você tem calendário, tem programas aqui para fazer edição de texto, para abrir PDF. Então tem bastante coisa boa, é bem interessante, tá? Dá para perder um tempo legal com isso. Gestor de projetos, enfim, bastante coisa mesmo. E agora vamos fazer só aquela demonstração que eu falei que eu ia estar fazendo. Vamos abrir a internet aqui. Entrar no Mozilla. Aqui, tinha. Tá aí, nosso amigo Google. Então, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente startou uma série de serviços lá durante a instalação, né? E um deles era o Apache. Vamos ver se o Apache está funcionando? Então eu coloquei o IP aqui localhost, né? O IP local da máquina. Vamos ver se ele mostra pra gente aqui uma página sinalizando que o Apache está funcionando. Prontinho. Funcionando, sem mensagem de erro aí. Olha que interessante. Se você quiser, né, fizer mais algumas poucas configurações, você consegue montar aí um servidor de web. Tá? Então, é um excelente sistema operacional aqui. Você vai ver isso.
Se você chegou até esse ponto, conseguiu chegar até esse ponto na instalação, meus parabéns. Você contém agora um Slackware que pode servir como uma poderosa ferramenta aí, um excelente sistema operacional. Então espero que você seja bastante feliz com o Slackware. Se eu te ajudei em alguma coisa, dá um like aí, tá bom? E se tiver alguma sugestão de vídeo também, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. E até a próxima!